Preço bom para encher o estoque? Então vem que aqui tem tudo pro seu negócio e pra sua casa no Mix Mateus. Arroz Helling, 1 kg, 4,99. Leite condensado Piracanjuba, 395 gramas, 4,69. Biscoito Maria, 3 de maio, 350 gramas, 3,29. Fralda Huggies, 24 unidades, 28,99. E mais desinfetante Dragão, 2 litros, 5,39. Gostou? Tem muito mais ofertas para você no Mix Mateus. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o Estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui é o professor Deusimar Dias. Estamos começando mais uma edição do programa Funes Cultural, uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, 4ª temporada já desse programa de entrevistas, o nosso podcast aqui do Sertão da Paraíba, onde a gente fala sobre cultura, educação, entretenimento e, é claro, né, tendo como foco Sertão da Paraíba, recebendo hoje, né, esse querido casal. O programa de hoje, gente, tá super especial. A gente já vinha conversando sobre a possibilidade de fazer esse programa já. Tava esperando eles chegarem novamente aqui pelo Sertão. E a ideia do programa de hoje é conversar muito sobre o mundo, sobre viagens, sobre culturas diferentes, enfim. Vocês vão gostar muito do programa de hoje. E eu recebo esse casal de amigos, né? Acima de entrevistados, são 2 pessoas que eu tenho um carinho enorme. Então, seja muito bem-vinda, minha querida Andresa, meu querido Marcelo, né? Sejam muito bem-vindos ao programa Funes Cultural de hoje. Esse casal, né, de funcionários públicos que estão afastados momentaneamente, mas que vem ganhando o mundo, né, mostrando a sua rotina através das redes sociais. Então é um prazer, né, poder estar conversando com vocês nesse bate-papo de hoje do programa Funes Cultural. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite, Deusimar. Ai, meu Deus. É uma satisfação imensa, né? Primeiramente, a gente gostaria de agradecer, né, pelo convite. É uma honra também fazer parte desse programa, né? A gente já assistiu a alguns episódios e gostou muito da temática, né? De mostrar um pouco da cultura aqui da nossa querida Patos. Que massa. Vai ser bom. Fique tranquila, Andresa, que é uma conversa, né? É a primeira vez, né, minha gente? Mas desde já, muito obrigada pela oportunidade e vamos lá conversar. Eu vou botar aqui umas fotos de Camila, de Andressa, de Islene, Islânia, para ver se você fica mais calmo, viu? Tá bom. Só não vale xingar eles, viu? Não. Então, um abraço para a galera que está acompanhando, viu, o programa Funes Cultural de hoje. Já compartilha, né, para que mais pessoas possam ter acesso ao conteúdo que será discutido aqui hoje. Gente, eu queria que vocês começassem, né, falando um pouco sobre
Como é que surgiu essa ideia? Marcelo, funcionário da Caixa Econômica Federal, Andressa, artista, né? Uma artista, gente, vocês já comeram. Andressa, ela não faz bolo, ela faz arte, né? O bolo, docinho. Inclusive esperei alguma coisa aqui hoje pra gente ir mastigando durante o podcast. Mas enfim, depois a gente divulga isso direitinho. Andressa, funcionária pública também, trabalhou. Qual foi a última escola que você trabalhou aqui em Patos? Foi no Alzani Lacerda. Funcionária pública, funcionária da educação, sim, técnica efetiva do Estado. Marcelo, funcionário público, como foi, né, esse processo de pedir uma licença sem remuneração e ganhar o mundo, assim? Como é que surgiu essa ideia? É vamos dizer, uma longa história, né? Eu sempre tive vontade de viajar, de conhecer outros países, né? Uma das minhas grandes inspirações foi meu pai. Quando eu era criança, ele viajava muito para São Paulo, ele sempre ficava falando quando voltava de viagem. E quando eu fui crescendo, ele fez uma viagem para os Estados Unidos. E não me levou, né? Aí pelas fotos, eu disse a ele, um dia eu queria ir lá com o senhor. Ele disse, não, quando você crescer, aí você vai. Aí infelizmente ele veio a falecer, faz 20 anos. Mas aí eu herdei esse espírito aventureiro de desbravar o mundo. Mas, assim, que a gente colocou no papel mesmo para fazer a primeira vez, não. Tá na hora da gente viajar. A gente conhece alguns estados aqui próximos, né? Não todos, mas a gente já tem aí de São Paulo, Rio de Janeiro. A gente ama o Brasil, gosta muito do Brasil, mas estava na hora da gente ver como realmente é o mundo lá fora. E em 2018, a gente teve a oportunidade. A gente tinha um amigo que morava na Alemanha, que vocês conhecem, ele já veio aqui, é o grande Sauron, um grande amigo da gente, e ele é uma das inspirações. Sauron Anticoach, viu, gente? Já tem um programa aí com ele já. E, assim, outras, vamos dizer, influências seria a música, né? O rock e o heavy metal, que isso é o que, assim, desde criança, né, que me inspira e me envolve, e não só, assim, como pessoa, mas como, vamos dizer assim, vontade de divulgar esse ritmo, né, de universal, porque eu cresci dentro de uma loja de música, né, que era Aqui Disco. Eu cresci literalmente dentro da loja lá, com os discos e tal, e sempre gostei desse ritmo. Então, toda a inspiração, toda a cultura, me perdoe os forrozeiros de plantão, eu gosto muito de forró, principalmente do Luiz Gonzaga, dos mais antigos, mas o rock, toda aquela inspiração que vem lá de fora, toda a história, é o que me motiva e que me inspira desde criança. Então, em 2018, a gente viu e teve a oportunidade de ir presenciar uns festivais, que na Europa é onde acontecem os maiores festivais de rock do planeta. E esse nosso amigo morava justamente lá na Alemanha, que é onde foi o nosso primeiro festival, né, Andressa? Conta aí como foi a história, como foi que a gente botou o papel, quer dizer, tirou do papel e partiu no meio do mundo. Antes de ir para os festivais lá fora, a gente já tinha ido para festivais aqui, né? O Rock in Rio, a gente foi desde quando voltou em 2011, foi bem no ano que a gente casou, a gente já organizou e foi para o Rock in Rio. E aí depois continuou indo, né? Já foi para outros festivais também. Em São Paulo teve o Maximus Festival, que também foi bem grande. Mas é como o Marcelo falou, tava uma hora que chegou um momento que a gente queria ver como era lá fora, né? Questão de acampar também, a gente via vídeos de outros casais de viajantes e tal, que acampavam nos festivais. Então a gente queria viver essa experiência um pouquinho. E aí quando foi em 2018, a gente juntou que nosso amigo estava morando lá e fez a pesquisa ali de alguns festivais que iam acontecer no verão, né? Que lá acontece geralmente no verão. E escolheu 3 festivais assim que a gente queria ir, grandes festivais lá na Europa. E fomos. A gente conseguiu juntar as nossas férias, assim, o mesmo período de férias, para tirarmos as férias juntos, os 30 dias de férias. E a gente entrava de férias hoje, amanhã a gente já estava pegando o avião e partindo. E só voltava 30 dias depois. Quando chegava aqui, no outro dia já ia ter que ir trabalhar.
como se nada tivesse acontecido. Então, aí todo o nosso roteiro a gente fazia em cima o primeiro mochilão, né, que foi em 2018, a gente fez em cima desses 3 festivais. Todo o roteiro da nossa viagem, eu faço lá uma planilhazinha do Excel com mais ou menos a estimativa de gastos. E a gente já ia comprando as coisas antes, né? Já sabia que ia para aquele festival, então já comprava o ingresso, até porque quando fosse chegando perto da viagem, a gente estava com mais ou menos uma boa parte paga, né? E se preocupava mais com o dinheiro de levar para os gastos lá na viagem. Então a gente organizava mais ou menos assim, em cima dos shows ou festivais que a gente queria ver. Então, o grande ponto inicial das viagens é a parte musical, né? Vocês colocaram uma coisa aí que me veio muito na memória agora, que foi a Aquidisco, né? Pra galera mais jovem, aqui de Patos, não somos jovens, mas assim, tanto, né? Mas pra galera mais jovem aqui em Patos, não conheceu a Aquidisco. Infelizmente. E assim, não era só uma loja, né? Era um point de encontro, né? Eu lembro, Marcelo, exatamente, inclusive eu tenho na minha memória, exatamente a disposição da loja, assim, eu tô vendo exatamente ela, da forma como ela sempre foi, né? E eu acho que foi uma das primeiras, né? Seu pai faleceu muito jovem, né? Mas assim, tem uma contribuição incrível, né? Para a história cultural aqui de Patos, né? Então, e a Aquidisco está dentro desse meio, né? Também. De apresentar música, né? Então muitas vezes, mesmo muita gente que não tinha grana para comprar os discos, mas ia lá para a loja para escutar esses discos, né? Então muito bacana, né? Você chegou a pegar ainda a loja, sim, né? Sim, com certeza. Quando eu conheci Marcelo, né, há muito tempo atrás, eu já cheguei a conhecer a loja, o pai dele e tal, mas pouco tempo depois ele veio a falecer. Mas é isso, às vezes a gente encontra uma pessoa conhecida na rua, você é filho de meu. Eu lembro, eu tenho um disco que eu comprei a ele lá, eu tenho um violão que eu comprei a ele lá na época. Então isso também fica na cabeça na memória, né, das pessoas aqui. E é bem bacana, eu gosto de ver assim, esse carinho, né, que o pessoal tem com relação à loja e com relação à pessoa do pai dele também. Pronto, eu nasci nesse ambiente, né? Discos, fitas, desde os anos 80 e aprendi a ver, não só assim, a sentir. Para mim era muito prazeroso você pegar o disco, tirar o plástico, às vezes ele brigava porque não pode tirar porque é para vender, mas só que todo mundo testava lá. Você tem aquela experiência de pegar o disco de vinil, tirar o plástico. E até o assim. cheiro, né? O cheiro do disco. E o que me chamava a atenção eram as capas dos discos, né? Principalmente os de rock, Iron Maiden, aquelas caveiras e tal. Mas minha mãe até brigava, isso é coisa do cão, menino, não botava nisso aí não. Aí eu comecei a ouvir rock, tinha uns rapazes que, não sei se você poderia fazer uma coletânea, gravar a fita cassete. Pronto, tinha um dos meus primeiros trabalhos com uns 8, 9, 10 anos, era gravar, e tinha uns 2 caras que trabalhavam lá que eles só ouviam rock. Aí eu comecei a gostar, a ouvir as primeiras bandas, Guns N' Roses, Skid Row, e por aí foi ficando mais pesado, Você foi entrando em outras vibes. Mas hoje em dia tô mais light, a gente escuta de tudo. Que, por exemplo, esses festivais que acontecem de rock, tem do rock mais leve até o extremo, o né? extremo, o black metal das caveiras, como Sauron é fã, Sauron é fã aí. Um abraço aí de novo pra Sauron. E também pra Lely, né? Voltando lá a primeira viagem, eles foram fundamentais porque a gente fez um grupo no WhatsApp e eles ficavam, como a gente era marinheiro de primeira viagem, Ficavam dando as coordenadas. Então foi muito prazeroso, porque a gente só ficou com eles os primeiros dias, depois a gente se soltou lá. E qualquer dúvida, eles ajudavam muito, até a hospedagem a gente conseguiu lá em Paris, graças a Sauron. Dessa primeira viagem, assim, quais eu não diria mancadas, né? Até porque marinheiros de primeira viagem, quando tá num lugar longe de casa, né? A gente sempre é acostumado aqui com toda a rede familiar, com toda a rede de apoio. Mas assim, dessa primeira viagem internacional que vocês fizeram, com base no mochilão, né? Assim, quais foram teve alguma mancada, teve alguma coisa assim, que na segunda vocês já não repetiram? Primeiro de tudo foi a questão literalmente a bagagem, né? A mochila. A gente foi na empolgação, comprou uma mochila grande demais, que não podia levar, tipo aquele mochilão grandão, que amarra aqui na cintura e tal.
Mas ele era muito grande, então a gente não podia levar, não cabia na cabine, tinha que despachar. Então a gente despachava, amarrava bem direitinho lá as tirinhas, né? Para não dar problema na hora do despacho. E tinha que despachar essas mochilas. Aí a gente começava a andar com as mochilas e via que tinha muito peso. Porque a gente não tinha essa primeira noção, né? Mochileiros Nutella. A gente pensava assim, meu Deus, vai ser 30 dias fora, então a gente tem que levar muita coisa. Aí a gente não usou grande parte das coisas que a gente levou, porque a gente viu que não era necessário, né? Então, essa foi a primeira questão, assim, levar o que a gente não... Coisas desnecessárias, a gente não usou grande parte das coisas que a gente levou. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu foi a não levar tanto peso. E aí, quando a gente se despediu deles, lá na Alemanha, que foi seguir viagem sozinho, quando a gente foi para o festival, a gente comprou uma barraca muito pequena. Tem até uma foto aí, depois a gente vai ver. Foi inventado de comprar uma barraca na promoção, que estava no preço bom e tal. Esse menino desse tamanho, para entrar numa barraca pequenininha. Então, a gente passou um perrengue, porque a gente dormia todo de mau jeito, assim. Foi a primeira experiência também dormindo em barraca, né? Acampando. Aí, quando terminou, não vi a hora de terminar esse festival para poder me livrar daquela barraca e comprar uma maior. Até porque vinham mais 2 festivais aí pela frente, né? Foi só o primeiro festival mesmo, a barraca. Foi. Desgramado na Alemanha, lá mesmo ela ficou. A gente deixou ela lá no festival mesmo, porque ela era muito pequenininha. A gente não... Fiquei dormindo de lado assim, acordei todo... Foi. Todo dolorido. Foi. E também ocorreu uma coisa bem interessante quando a gente se despediu deles e foi para... A gente se encontrou com eles em Frankfurt e seguiu para Colônia. Era uma cidade muito bonita que a gente queria conhecer e tal. Quando a gente chegou em Colônia, a gente ficou num alberguezinho assim, e o cara, ele falava... Assim, eu vou dizer que ele falava ruim o inglês, porque era o sotaque dele que eu não estava entendendo, né? Quem sou eu para dizer que o cara fala ruim? Era a minha primeira viagem. Então, e contato, assim, diretamente com a língua, né? E aí ele falou uma coisa, assim, ele disse, olha, assim que a gente chegou lá, ele disse, eu entendi assim, né? Amanhã vai acontecer a palavra em alemão, eu acho que é Fairtag. E na minha cabeça, eu entendi pelo sotaque dele, que eu não estava entendendo direito, eu entendi que era um feriado, entendeu? Em inglês. Aí ele disse, feriado não, a palavra em alemão queria dizer feriado. E eu, na minha cabeça, estava entendendo fire attack, que era um ataque de fogo. Mas não faz nenhum sentido isso. Mas na minha cabeça, eu estava tão nervosa pela experiência de estar sozinha, pela experiência de estar em outro país ali, num canto que eu nunca tinha tido contato com aquela língua. Então, eu fiquei, meu Deus, Marcelo, amanhã vai ter alguma coisa de fogo, que esse homem falou que vai ter um ataque aqui. E eu, na mesma hora, mandei mensagem para Sauron. Sauron, ele falou que ia ter alguma coisa de fogo aqui. O que é? E ele, fogo? O que é que vai ter de fogo? Aí eu disse, Aí ele disse, o que foi que ele falou? Eu expliquei mais ou menos. Ele disse, menina, não é ataque de fogo, não. Essa palavra que ele falou quer dizer feriado. Ele quis dizer que você fosse estocar comida, porque você não ia achar coisas abertas no outro dia, né? Aí a gente riu demais dessa situação, porque eu fiquei tão nervosa na hora, comecei a chorar. Marcelo, eu não saí de patos para morrer aqui, não. O problema foi que ele tentou misturar o inglês, né? Que a gente entendia o inglês, mas só que ele falou alemão, algumas palavras lá, que ele não falava muito bem o inglês. Sim. Aí essa menina se desesperou. Foi. Aí eu fiquei, e é programado esse ataque? Como é que pode? Não, eu acho que tem alguma Ninguém vai evitar isso, gente. Não Ninguém tinha vai nenhum evitar. sentido. Eu só sei que eu fiquei tão nervosa na hora Foi. que eu entendi isso. E eu fiquei muito nervosa. Aí eu disse, meu Deus, eu não saí de patos para morrer aqui não. Na minha primeira viagem. Aí foi Questão de idioma, né? Como é que vocês tiveram uma preparação prévia? Fizeram cursos lá? Como é que foi a questão do idioma? Assim, funciona aqueles cursos básicos? Como é que, quando vocês iam para um determinado... Porque vocês foram para lugares que falavam idiomas totalmente diferentes, né? Assim, então, como é que funciona essa questão do idioma? Então, a gente teve mais oportunidade de vivenciar essa questão de sotaques e línguas quando a gente teve a experiência do intercâmbio na Irlanda, que foi agora mais recente, né? A gente passou 2 anos morando lá. E o local que a gente trabalhava... E a Irlanda, assim, é muito conhecida porque muita gente vai para lá fazer intercâmbio pela facilidade do visto, que você pode estudar e trabalhar e tal. Então, consequentemente, reúne gente do mundo todo para aprender o inglês lá.
E aí você convive com gente de todo canto, da Índia, país aqui da América do Sul, todo canto, Polônia, Mongólia. né? Mongólia. É uma misturada danada de povos, assim. E aí é quando você tem a oportunidade de realmente ver, né? Ver, e sentir, escutar vários sotaques diferentes, mas todo mundo fala naquela mesma língua ali que é o inglês, né? Afinal, todo mundo vai para lá para estudar inglês. Mas é bem bacana essa questão, assim, que você consegue realmente viver na pele a questão da diversidade cultural, né? A gente trabalhou num hotel e também na escola onde a gente estudava, a gente viveu, assim, conviveu com gente de vários lugares do mundo. E tinha uns sotaques realmente que para mim, para Marcela, era mais difícil de entender. Inclusive o próprio irlandês. No início foi um pouco difícil, porque assim, como você falou aí, a gente tá acostumado a ir para a escola, falar com nossos colegas, e o professor fica corrigindo tudo em português, né? Quando você fala alguma coisa em português. Lá na hora do pega pra capar mesmo, quando ele começa a falar com você, você para pra pensar e você entende só algumas palavras. Por exemplo, como o sotaque Irish, irlandês, é um pouco mais puxado para o da Inglaterra, que é um pouco diferente do americano, que a gente está acostumado a ouvir música, está acostumado a ver filmes, séries, que é um inglês mais, vamos supor, para nossa mente seria mais limpo. Quando você vê um Irish, um irlandês falando assim, você fica um pouco confuso. O que é que ele tá falando? Será que ele tá falando inglês mesmo? Eu olhava assim pra Andresa aí. Aí a gente ficava em dúvidas, mas a gente entendia algumas palavras, mas aí a gente começava a perguntar de volta para eles, e como eles sabem, eles um pouco irlandês, pelo menos que a gente conviveu, eles são muito bem educados, e eles sabem que você não tem a língua nativa. Então quando eles percebem que você não está entendendo muito, que eles sabem isso, eles começam a falar um pouco mais devagar. Aí sim você começa a entender melhor. Sim. Aí você pergunta a ele e ele confirma, entendeu? Eles são muito pacientes, principalmente o pessoal do nosso trabalho. Nossa chefe, que acompanhou a gente desde o início, né? A gente passou quase 2 anos lá. A gente tem só lembranças boas sobre eles, principalmente pela paciência que eles tiveram com a gente, entendeu? Na escola a gente aprende aquela regrinha, como é que monta, né, a questão de conjugação de verbo e tudo mais. Mas na hora de falar, dá uma travazinha. Começa a falar e fazer mímica e todo mundo vai o que importa é se comunicar. No final dá tudo certo. Questão de mercado, questão do dinheiro, né, em si, a questão da conversão, quando vocês foram as primeiras vezes, antes de trabalhar lá e tudo, e já ter uma ambientação maior, mas questão de conversão de moeda, de ir para um supermercado fazer compras, assim, o que é que vocês estranharam mais, assim, nessa parte da alimentação, essa parte de conversão, de ir para um mercado, assim, fazer compras? Assim, antes da gente ir fazer o intercâmbio, a gente tinha ido 2 vezes fazer os mochilões de 30 dias, mas a gente foi a passeio. Então, a gente estava levando o dinheiro daqui, né, para gastar lá. Então, a gente sempre convertia, porque afinal, a gente estava levando o nosso dinheiro para gastar lá. Dessa vez que a gente foi fazer o intercâmbio, como o visto permite trabalhar, o que é muito bom, porque você vai trabalhar para recuperar até pagar o investimento que você fez para estar lá estudando, né? Então, dessa segunda vez, quando foi para fazer o intercâmbio, a gente pôde trabalhar e ficar imerso na economia local, da economia lá, né? Então, a gente pôde ganhar o salário em euros e gastar em euros. Isso faz muita diferença, assim. Você consegue perceber a força que tem o euro, a moeda, o poder de compra, né? Que é o que seduz tanto o brasileiro para ir para lá. Porque é muito diferente, assim, você ir no supermercado e ver coisas que você... Por exemplo, um chocolate que aqui... eu trabalho com doce, né? Então, aqui, por exemplo, eu uso muito Nutella, né? Nos meus doces. Então, aqui um pote, eu geralmente compro um pote... comprava antes de ir para lá, um potão de 3 quilos assim, de Nutella. Hoje eu vi na loja que eu compro R$220, um pote de Nutella de 3 quilos. E lá tinha umas promoções, quando a gente ia para o supermercado, eu vi o pote de Nutella de 1 quilo, assim, quando estava na promoção, 4 euros, 4,50 euros, 5 euros. Então é muito diferente, assim. A questão... Convertendo a menos de R$30 aí. Aí você nem pode converter porque dessa vez a gente já... o salário mínimo,
Dessa vez a gente não convertia porque a gente estava Sim. recebendo na moeda local lá. Então, era como se eu estivesse comprando um quilo de Nutella por R$5, assim, se fosse, entendeu? Fazer a equiparação, assim, Vocês trabalhavam no mesmo local, no os mesmo dois? local. A gente conseguiu trabalhar no mesmo local, conseguia tirar os mesmos dias de folga, então foi muito bom essa parte. Aí tem essa mesma questão, por exemplo, do salário mínimo, né? Tudo. É Tem. lá por hora, né? A gente trabalha por hora. Então, por exemplo, eles disponibilizavam tantas horas por semana, mas às vezes a gente pedia para trabalhar mais. Geralmente a gente trabalhava mais no domingo, no feriado, porque são os dias que pagam mais, né? E a gente sempre pedia dias de folga durante a semana. Por exemplo, assim, a gente programava para viajar, via lá na internet que ia ter um show em tal país daqui a 3 semanas, então a gente pedia para trabalhar, vamos supor, 2 semanas direto, sem feriado, para pegar, ou sem dias de folga, para pegar os 4 dias seguidos. Então, nesses 4 dias a gente falava com a nossa chefe, ela combinava e a gente ia. A gente trabalhava no dia, saía de tarde, pegava o voo, ia para o país lá, e depois de 3 dias voltava e no outro dia já trabalhava. E tem essa facilidade da Europa, né, que os países são muito próximos do outro, então você pega passagem, sei lá, 2 horinhas, você já está em outro canto, então isso é bom também. E o poder de compra também, voltando ao assunto, Sim. passagem aérea lá, é muito barato, comparado ao Brasil, realmente muito barato. Não é à toa que nesses 2 anos que nós passamos lá, a gente visitou 16 países, né? Nós conhecemos no total de 18 países, mas durante esses 2 anos a gente visitou alguns países repetidamente, né? Sim. E no total deu 16 países. Quando a gente parou para pensar, a gente conseguiu visitar 16 países assim, bem rapidinho. Não é rapidinho, né? Mas você nem percebe que você fez isso, entendeu? São muitos, né? Dadas as distâncias. né? Lá, a questão do salário mínimo, eles têm um mínimo, aquela hora tem que ter, no mínimo, aquele valor. E aí, dependendo da empresa, dependendo do seu, como é que eu posso falar? Tempo de trabalho. Seu tempo de trabalho, aí aquele valor em hora vai aumentando. Mas tem um valor mínimo para a hora trabalhada, assim. Vocês já foram encaminhados já para esse trabalho ou já foi uma articulação de lá? Não, foi tudo chegou- lá. Chegou lá sem conhecer ninguém, com a cara e a coragem. Vida nova, totalmente diferente daqui. A gente foi só para... Primeiramente a gente pesquisou, né? Qual seria o país. A gente ia tentar os Estados Unidos, mas a gente pesquisou, viu que o visto de estudante lá não permitia você trabalhar legalmente. Isso aí durante a pandemia, né? Aí a gente parou, analisou melhor e qual seria a segunda opção. Aí a gente começou a ver uns vídeos na internet, o pessoal falava muito da Irlanda. Aí a gente foi pesquisar e viu que seria mais simples. A gente tinha que fazer a matrícula na escola e esse visto de estudante dá direito de trabalhar 20 horas semanais. né? Era. Só que essas 20 horas seria o mínimo. Mas você pode trabalhar em outros, você pode até ter 3 empregos lá, né? Mas o relacionamento da gente era tão bom com esse hotel que a gente trabalhava que a gente ficou basicamente só ficou nele. lá. Antes de ir para esse hotel, a gente teve outra experiência de trabalho. A gente trabalhou no estádio lá de futebol, no bar do estádio, durante os intervalos lá. Vamos supor, era só servindo cerveja. Muita gente, era como se fosse uma fábrica de cerveja. Vários funcionários, tinha vários brasileiros lá para dar conta da demanda. E foi uma experiência incrível, porque lá você realmente vê que você tem que desenrolar no inglês, porque eles começam a falar um de cada vez assim, não, vários ao mesmo tempo e você tem que desenrolar. Não tem como dizer assim, tenha calma, né? Não. Fale devagar. Não, mas eles são bem educados. Mesmo tendo uma multidão assim de gente para comprar, né? A gente teve essa experiência de ficar do lado de cá do bar dessa vez, vendendo as cervejas. E cada um espera a sua vez, não tem aquele tumulto. Fulano. Todo mundo espera a sua vez de chegar e comprar. Foi uma experiência também bem legal, esse trabalho no estádio. No caso da Irlanda, a matrícula na escola para garantir a possibilidade de trabalho, a escola que você diz, escola de inglês, Escola idiomas, de inglês, né? Normal, Aí o né? máximo são 3 períodos de 8 meses. Nesses 8 meses você estuda 6 e 2 são férias, né? Então você pode renovar esse visto por 3 vezes de 8 meses, que dá 24 meses, que dá 2 anos. É o período máximo que você pode ficar lá como estudante de inglês. Depois disso, você tem que se matricular ou numa faculdade, tem que
ir para uma coisa, um outro nível, né? Ou então Uma conseguir um visto. pós-graduação, alguma coisa assim. Sabe? Mas é muito caro e a gente achou que estava na hora de vir para cá para mudar um pouquinho o rumo, né? Os ventos, assim. Vocês chegaram em que mês aqui? Vocês estão aqui há quanto tempo? Fevereiro. Chegou no finalzinho de fevereiro. E quais são os planos? Né? Quais são os planos? Agora já tem alguma coisa planejada? A gente tá estudando Já. aí, tá quase decidido, mas depende de umas respostas aí que a gente tá meio que sem pressa, né? Daqui pro meio do ano. A gente tá Aproveitar que tá analisando, chovendo né? aqui, né? Aproveitar isso. Ainda falta falar com um monte de gente aí, tem que visitar um pessoal em outras cidades aí. Tem alguns planos aqui, alguns projetos aqui no sertão da Paraíba. A gente também não viajou muito ainda, como o Marcelo falou antes, né? A gente ainda falta muita coisa conhecer do Brasil também. Tem que explorar muito o Brasil. A América do Sul também a gente não conhece nada. Pronto, Outro a gente país. tava até pensando em fazer alguma coisa por aqui antes de voltar para outro local. Talvez viajar pelo Nordeste. Tem muita coisa massa aqui no interior do Nordeste que a gente tava pesquisando aí no YouTube. Principalmente para colocar no nosso canal, eu já posso falar aqui do... Sim, já pode ficar à vontade. Já a gente divulga as redes sociais todas, mas já pode ficar à vontade. a gente criou um canal no YouTube para mostrar mais para os familiares, porque eles ficavam pedindo como é aí, não sei o que, tal. Aí só fotos, aí... Disse, não, Andrés, vamos lá, vamos tentar dar uma de blogueira aí. Aí a gente criou esse canal, eu comecei a gostar de editar tal, e por aí vai. Aí a gente tem vários vídeos lá no canal, tá crescendo devagarzinho, ainda tem alguns vídeos para editar dessa última passagem na Europa, mas a gente viu aqui alguns vídeos aqui do sertão, tem várias coisas aqui, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, que a gente gostaria de ver. Umas chapadas aí no Piauí, em Tocantins, por ali. A gente tem uns projetos. Vale dos Dinossauros em Souza, olha, já dá Vale pra dos fazer Dinossauros. viaginha barata, né, boa. A gente antes não tinha essa perspectiva de viajar, porque a gente não tinha tempo. Era trabalhando muito toda hora, então ficava ali esperando chegar o final de semana para poder relaxar, né? Aí agora a gente tá com esse tempo afastado do trabalho, é que a gente consegue ter uma noção. Cara, caramba, tem tanta coisa aqui perto da gente que a gente pode conhecer. América do Sul também, que a gente não conhece nenhum país na América do Sul. Só o nosso Brasilzão. E nem conhece tanto assim. Já vou dar umas dicas aqui na região. Matureia, a zona rural de Matureia, tem pinturas rupestres. Ali no Ingá, lá, né? Pedra dos Caboclos, lá. Tem o Ingá, Cabaceiras também, muito bacana. Pois é. Souza. A gente queria fazer um bacana. conteúdo aqui pela Paraíba, pelo sertão, antes de seguir. Mas vai dar certo, vai dar certo. Tem umas fotografias, Marcelo também é fotógrafo, né? E nós separamos 5 fotografias para que eles pudessem comentar sobre, e vai aparecer para vocês aí na tela algumas das fotografias feitas pelo Marcelo, lá do perfil de foto. Marcelo, antes de você comentar sobre as fotografias, qual é o perfil da fotografia? Da fotografia é Marcelo Leite Foto com PH. Certo. Essa primeira foto aí. Antes de tudo, a minha paixão pela fotografia também veio do meu pai. Meu pai, antes de abrir a loja, ele era fotógrafo, né? Ele viajou Paraguai, Uruguai, e ele morava em São Paulo. Ele trabalhava com fotografia antes de abrir aqui disco. E ele me mostrava as fotos, tal, como é que ele trabalhava. Mas aí, em 2018, foi que veio assim, a ideia de transformar o hobby, quer dizer, de realmente começar a fazer esse hobby valer a pena, né? Então, essa primeira fotografia aqui, isso foi em Montreal, no Canadá, quando a gente foi em 2019. A gente tava caminhando lá, como a gente gosta de fazer, sair sem rumo alguns dias. E a gente ia visitar o estúdio de... Não sei se vocês... Tem muita gente que conhece a Ubisoft, que é uma empresa de videogames, que era nesse bairro aí, a gente ia passando aí, eu vi, tipo uma sucata toda, uma bola de sucata de carro. Eu achei muito legal assim, e entendeu? É um contraste entre as paisagens, né? É como se fosse uma obra de arte no meio do nada, assim, a gente tava meio que perdido assim, andando por uns terrenos lá.
Eu achei esse negócio estranho, assim, no meio do nada e resolvi tirar uma Bem. foto. Mas eu achei bem bacana, assim. Bem bacana. Eu gostei muito dessa imagem. Uma obra de arte. Achei muito bonita essa imagem. Vamos para a próxima. Essa imagem também eu achei muito bonita. Essa daí a gente tava passeando em Manchester agora. Foi em junho do ano passado, eu acredito. Foi. E tinha uns skatistas lá, tem uma loja de skate aí do lado, desse lado aí, e o cara tava andando no meio da rua lá, e eu fiquei lá, tirei umas 3 ou foi 4 fotos deles lá, ele até pediu pra olhar lá, achou legal, e eu achei massa também, que eu peguei ele mesmo na hora do pulo aí. Do do- movimento, do né? movimento. Mas você tava no meio da rua aí também. Tava, só que tava cruzando a rua, mas não tinha muito movimento não, essa rua era como se fosse uma rua sem saída, sabe? Bem bacana o centro de Manchester também, bem cheio de grafites, essas coisas de Sim. arte. E ciclovias, é bem legal Bacana. Manchester também. A próxima imagem. Vamos lá. Essa daí foi numa praça É, na foi Cracóvia, né? Primeira vez que a gente viu tanta neve assim, a gente tinha visto neve anteriormente, um ano antes, né? Foi. Em Edimburgo, na Escócia. E pra gente assim daqui do sertão ver neve é uma Ah, coisa é. extrema, né? Verdade. Matutando na neve o tempo todo e ficava vendo o povo passando nas praças. E aí eu comecei a fotografar o pessoal local, né? Ficou muito, muito bonita essa imagem. Ficou muito, muito bonita. E os galhos, né? E paisagem. E eu sou apaixonado por fotografia preto e branco, né? Se vocês verem lá nesse perfil aí, quase 100% das fotos são preto e branco, porque eu gosto de mostrar mais o contraste, assim, principalmente, por exemplo, aqui os galhos com a neve branca e dá uma impressão mais A dramática. próxima. Vamos para a próxima imagem. Essa daí bem. Essa daí também é na Isso é uma Cracóvia. série, né? Assim, uma foto assim. Isso é a praça principal lá de Cracóvia. O pessoal poderia passear nessas charretes assim aqui. O que eu achei legal foi esses cavalos, que eu nunca tinha visto cavalo desse jeito, não. E eles são- Rajado, né? Meio dálmata, né? E o pessoal aqui dentro do... Bacana, né? Próxima imagem. Aí é o St. Patrick's Day, é como se fosse o carnaval Na do Irlanda. pessoal de Dublin, lá de toda a Irlanda, né? Essa festa é tradicionalmente, mundialmente conhecida, né? E o pessoal vai pra rua e eles extravasam mesmo. É um dia só, mas esse dia aí a Irlanda toda vai pra rua. E aí você vê o pessoal dançando, gritando, brincando nas ruas. Tem um desfile também nas ruas principais das cidades, né? E como a gente estava lá em Dublin, a gente pôde assistir lá alguma coisa do desfile, mas é como se fosse o nosso carnaval. Tem uns carros Alegóricos. não tão grande, assim, não tão gigante como o nosso carnaval aqui, mas tem os carros alegóricos, tal, decorados, e o povo aproveita muito. Falar como a gente diz aqui no sertão, né? Em louvor de quê? Né? Como é o nome desse São- evento? St. Patrick. É um santo, né? É o padroeiro da Irlanda. Sim. St. Patrick Sim. Day. É o dia de São Patrício, né? Vamos dizer assim, o dia do Sim. padroeiro lá da Irlanda. Mas essa festa ela é conhecida no mundo todo. No Canadá o pessoal Sim. também comemora muito, os Estados Unidos. É. Irlandeses. Porque os irlandeses eles se espalharam na história, né? Sim. Eles se espalharam e levaram a cultura para onde foram. Então é um dia muito importante para a Irlanda. Esse dia aí é o dia 17 de março. É o feriado mais importante lá do país, é isso aí. Vai gente de toda a Europa pra lá, tudo lotado, os hotéis lotados. É. Aí os pubs tudo lotados. Eles batem recorde de consumo de cerveja, né? Porque a principal bebida Sim. lá é a cerveja. Eles têm até a cerveja preta lá, que é mundialmente conhecida, que é a Guinness. Muito boa a cerveja, bem cremosa. A original mesmo que sai da máquina lá. Eu aprendi a gostar desde a primeira vez. A Andresa não gosta muito não, mas Eu acho muito forte. eu me acostumei. É muito Diferente, bom, né? diferente de Sauron, vocês são cervejeiros, né? Assim, A primeira vez que a gente foi na Alemanha, logo no país da cerveja, né? Em Sauron, no primeiro dia que a gente chegou lá e levou a gente no supermercado, eu fiquei doidinho, porque a gente não é normal a gente ver o tanto de variedade de cerveja no supermercado.
E quando você via que chegava perto assim, que você via a cerveja de 29 centavos, 49 centavos, eu disse, meu amigo, você tá no paraíso. Não, não mesmo não. Comprar um suco de laranja ali, aí no primeiro supermercado, né, variante de primeira viagem, já comprei umas 7 cervejas diferentes. Foi. A gente tomou o primeiro dia lá na casa dele. Ele não, né, ele ficou Sim. só vendo, mas Lely... Mas abraço, Lely aí, não. ele bebe quando tá com George. George, ele gosta de provar as cachaçinhas de Não, mas a George. gente provou. É. A gente foi lá no centro de Frankfurt, a gente tem até uma foto com ele lá. A gente comprou umas caneconas daquelas de 1 litro, assim. Mas A gente ele tomou toma com a e gente. como é que vocês gostam disso? Isso é ruim demais. Inclusive, essa rota dos festivais, né? Assim, você já falou sobre a história, né? Que veio, né? Esse gosto, né? Pelos festivais. E existe uma rota meio que permanente na Europa para quem gosta de heavy metal, né? Para quem vai para os festivais. O Brasil recentemente vem tentando criar um pouco mais. Eu estou percebendo nos últimos anos que vem aumentando o número de festivais aqui, né? Festivais. Aqui eu percebo muito que é mais vinculado ao pop, né? Até o Rock in Rio, por exemplo, não é um festival desde a primeira edição Rock in Rio, que não é um festival de rock, né? Então, a primeira edição do Rock in Rio tinha quem? Ney Matogrosso, né? Lulu Carlinhos. Santos, Carlinhos. e tal. Ali em 1985 ainda, né? Então, assim, aqui tá tentando voltar essa cultura dos festivais, mas no caso da Europa isso é permanente, né? Principalmente em relação ao heavy metal, né? É tanto que quando é no último dia do festival, eles já anunciam, tá aberta as vendas do festival do próximo ano. E tipo assim, às vezes dura 2, 3 dias e esgota o ingresso. Um negócio que vai acontecer ainda no outro ano, já esgota com 3 dias, antes de acabar o festival que está acontecendo. Então eles são muito apaixonados lá por... E assim, quando a gente vai nos festivais acampar, a gente vê famílias, bebezinho, criança, curtindo lá com os pais. É muito legal isso. Porque é como se fosse o nosso São João daqui. Sim. A tradição deles lá são os festivais. Então, eles esperam o ano todo para estar ali realmente com a família. E é muito legal ver as criancinhas lá, tudo com os pais curtindo, acampados também. Então, é a cultura deles lá. Aqui no Brasil, você falou aí, o Rock in Rio começou meio pop, mas teve uma época que foi mais hard rock, na 91, que o Guns N' Roses tocou lá no Maracanã. Aí teve outra edição, 2001, que vieram algumas bandas de metal, depois passou mais um tempo, mas aí foi virando mais pop, né? Sim. Essa próxima edição que vai ser esse ano, até agora não tem nenhuma atração que seja rock, né? Mas aqui no Brasil, por exemplo, semana que vem vai ter um festival em São Paulo, que é o Summer Breeze Festival, que é um festival alemão, e tem algumas bandas de metal. Mas ele não é tão conhecido assim. E no Brasil já tiveram alguns festivais, mas não existem mais em São Paulo, né? E tem alguns shows isolados, né? Iron Maiden tá vindo novamente esse ano, mas festival grande, porque quem tem mais tradição são eles lá, né? A gente foi nos principais festivais, Rock am Ring, que é mais rock. Aí depois o segundo foi o Download Festival, que pra mim, né, pessoalmente, foi o melhor show de heavy metal que eu assisti na vida, que foi ver Ozzy Osbourne, do Black Sabbath, que eles são os pais do heavy metal. Foi a primeira vez que eu vi Ozzy lá. Ele ainda tava inteirão no palco lá. Quando eu olhei para Marcelo tava com uma lágrimazinha correndo assim, ai meu Deus. Eu já tinha vindo aqui várias vezes o Black Sabbath e eu não tive a oportunidade de ir. Para mim tá lá na terra dele, né? A gente até visitou a cidade deles lá em Birmingham, na Inglaterra. Tem até vídeo no canal aí pra galera que quiser ver como é. Foi inesquecível. E depois desse festival a gente foi no Hellfest, que a gente tinha conversado com o Sauron, que o Sauron teve a experiência de acampar lá. Ele disse, bicho, eu tenho que ir, bicho. Aí ele fala, é massa demais. Ele disse que passou o final de semana comendo amendoim, né? Que ele não come nada de carne, essas coisas. É bem engraçado. Ele disse, não, a gente tem que ir. Aí, na segunda viagem, a gente já foi pra América do Norte e visitou a Califórnia. A gente foi pra um festival no meio do nada lá, perto de Chicago. O nome da cidade é Oshkosh. Só vi que era perto do Canadá, que a gente tava indo pro Canadá e tava no meio do caminho. Eles vamos pra esse festival aí, uma cidade totalmente isolada.
E nessa oportunidade a gente passou um perrengão. Foi. A gente pegou um tornado passando pela cidade, apenas. Foi um dos É uma maiores. experiência que valeu a pena, né? Porque aqui em Patos nem venta, né? Do nada você tá no meio de um tornado. É bem surreal, assim. Foi bem assustador, mas eles já estão acostumados com isso. Eles deram todas as instruções pro pessoal do hotel onde a gente tava. Ó, se acontecer qualquer que se piorar, tem um porão aqui onde o pessoal fica com segurança e tal. Mas foi bem assim, bem assustador, porque eu nunca tinha presenciado um negócio daquele, né? E a cidade era, vamos dizer assim, preparada, né? E era na rota de furacões, mas eu só vim saber isso depois, né? Que cancelaram quando o dia tava do lá, show, né? Aí depois dessa cidade aí já estava próximo da fronteira do Canadá. Aí a gente passou uns dias lá em Toronto, mas foi para o festival que era em Montreal, nessa cidade que eu tirei essa foto aí. Aí sim, foi um festival de 3 dias e tinham várias bandas lá e foi bem legal, assim, porque o pessoal assim, é um pouco diferente do pessoal da Europa, você já consegue notar assim, um pouco a diferença. E a gente voltou para Toronto, a gente foi no show do Iron Maiden lá em Toronto. Aí voltou, aí veio a pandemia, né? Isso foi em 2019. A pandemia foi 2020, 2021. Né? Aí em 2022 a gente resolveu, não, a gente já tem essa experiência aí, a gente gostaria de fazer isso com mais frequência, então a gente vai para a Europa. Aí procurou saber a questão das licenças e tal, deu tudo certo e a gente foi. Aí lá em Dublin tinha show de heavy metal, se você quiser ir, toda semana tem. As principais bandas ali também do lado da Inglaterra, a gente poder voo de 40 minutos. A gente foi em Liverpool, cidade dos Beatles lá, por 2 oportunidades. A gente foi lá no Cavern Club, que é onde eles começaram a tocar. Também tem vídeo no canal aí, galera, se não quiser ver. Qual lá, é o canal? Divulga já. Simbora Andar, tudo junto aí no YouTube. Tem esses vídeos, toda essa cidade que a gente tá falando aí. Tem vídeo. Tem vídeo. E falando dos festivais, o que a gente traz de lembrancinha, assim, quando a gente viaja, a gente não traz coisa grande porque a gente aprendeu que não pode levar muito Só peso. ficar na mala. Aí a gente traz lembrancinhas, tem várias pulseirinhas dessas aqui, dos eventos que a gente vai, por exemplo, essa daqui é do Wacken. É o maior festival. Galera, tá dando pra ver aqui, ó. Várias Tem pulseiras, vários. né? Esse copinho ali tá cheio de As pulseiras. recordações. Deixa eu ver aqui. Aí a ó. gente traz os copos também personalizados. Ó, Tem cada muito. pulseirinha dessa, né? Um festival. É um festival, foram vários. E aí a gente traz os copinhos, a gente procura trazer que eles lá entregam, né? Tem o copo do próprio festival, você pode ficar só enchendo ele durante todo o festival. Tem vários modelinhos, lá em casa também é cheio de copinho de festival. Então é o que a gente traz. E, claro, os ímãs de geladeira, né? Aí a gente tem a nossa coleção de ímãs, que a gente faz questão de, por onde passa, trazer um. E tem outros objetos aqui também, que eu queria que você explicasse pra galera. Essa plaquinha aqui, ó. Sim, essa plaquinha aqui... Pode mostrar aqui nessa câmera. Essa plaquinha foi no nosso último dia de trabalho lá no hotel. A gente passou quase 2 anos trabalhando lá como camareiros, né? E eu também era responsável pela limpeza das partes públicas do hotel. E a gente pegou muita amizade com o pessoal do hotel, tá? Tanto foi o maior chororô no dia que a gente disse que tinha que vir embora. Emo. E a nossa supervisora nos presenteou com esse quadrinho aqui. É um quadro decorativo. Essa palavra quer dizer em irlandês, que eu não sei pronunciar, né? Mas quer dizer bem-vindos. E ela tem um duplo sentido, né? Ela diz para você botar, ela diz se você coloca lá na sua casa para dar boas-vindas para quem estiver chegando na sua casa, né? E também quer dizer que vocês serão sempre bem-vindos aqui na Irlanda. Então eu achei muito legal, fiquei muito emocionada. Aqui atrás ela pediu para alguns colegas, né, que estavam lá no dia, deixar uma mensagem aqui pra gente e foi muito bom, assim, o tempo que a gente passou lá e a gente só tem coisas boas para lembrar da Irlanda. A gente nem escutava falar muito da Irlanda, assim, né, antes de ir para lá e depois que foi, conquistou realmente nosso coração. Um país muito lindo, muito receptivo. Gostei demais, demais. Então, pra galera que de repente tá pensando, assim, que pensa em vivenciar novas experiências, assim, de tudo que vocês já visitaram, a Irlanda seria uma experiência mais... Eu tô percebendo aqui pela fala de vocês que seria um lugar mais seguro. Seguro não no sentido apenas de segurança pública, esse tipo de coisa, mas para se criar uma experiência com mais estabilidade, com possibilidade de trabalho. Muita gente que vai para lá tem agora a questão da facilidade para morar em Portugal por causa
como é que chama? Do tratado que tem do tratado com os países de língua portuguesa, né? Então você pode ir e tal. Só que aí Portugal já não paga tão bem, um salário tão bom. E você não vai ter a experiência de falar outra língua, porque lá é português, né? O português de lá, mas é português. E o pessoal procura muito a Irlanda justamente para fazer isso, para ter o contato com o inglês, estudar o inglês e poder trabalhar. Que é uma coisa muito, para quem gosta de trabalhar, lá é o canto certo, né? E assim, você vai ter experiências com trabalhos que talvez você nunca trabalhou aqui. Marcelo sempre trabalhou em banco, na loja do pai dele. Eu trabalhava na escola, sou confeiteira também. E lá a gente estava trabalhando em limpar quarto de hotel. Ou então vender cerveja no estádio. Então você tem que ir com a mente muito aberta, né? Mas é uma oportunidade justamente para isso. Vai que você está precisando disso para abrir a sua mente, né? E a questão de compartilhar coisas com gente do mundo todo. Realmente é uma experiência muito bacana. Gostei demais. Burocraticamente, assim, pronto, quero começar a planejar a viagem. Então, hoje, assim, burocraticamente, você vai, Polícia Federal, tira o passaporte, beleza. Mas em relação ao intercâmbio, questão de documentação, questão de contato, vir embaixada, como é que é feita a questão de visto? Hoje tem tem as empresas de intercâmbio que fazem isso, fazem todo o trabalho para você contrata, entra em contato com a empresa de intercâmbio, foi como a gente fez. Como a gente não tinha muita noção, a gente preferiu fazer pela empresa de intercâmbio, né? Mas tem gente que faz sozinho, que entra em contato com as escolas, faz sua matrícula. A escola emite uma carta para você enviar a documentação para o governo irlandês. Depois que você está lá, você tem que preparar toda a sua documentação, tirar como se fosse o CPF da gente aqui, tem que tirar esse documento lá para você começar a trabalhar. Então, uma coisa vai levando a outra. Mas, para começar, quem não tem assim ideia, como a gente não tinha, o ideal é que se contrate uma empresa de intercâmbio, que eles fazem todo esse trabalho para você. Entra em contato com a escola, recebe seu pagamento e tal, e faz tudo. A nossa empresa que a gente contratou na época foi muito bacana, eles deram todas as instruções, desde o comecinho até os primeiros dias que a gente chegou lá. Porque imagina, você chega num canto totalmente diferente, tudo diferente, você não conhece nada, não sabe para onde é que vai. Então, esse suporte inicial eu acho que é fundamental, até porque tem gente que chega lá, como a gente conheceu, pessoas que nos primeiros dias já desistiram e vieram embora. Talvez porque não tinha um suporte ou não tinha um norte ali para seguir, né? Então, eu acho... Investiu muito dinheiro e não aguentou, não soube desenrolar, vamos dizer assim. Então, esse suporte, principalmente inicial ali, eu acredito que foi fundamental para a gente. Pois é. É interessante porque, assim, estar sozinho nesse processo é mais complicado. E como vocês são um casal, né? Vocês são casados já há quantos anos? 20... Não. Que a gente tá junto 20... Que estão juntos há 50 anos, gente. Que eles são contemporâneos, inclusive, né? 13. A gente tá no mesmo patamar, A gente tá no mesmo patamar, né? Desde a época de escola que a gente se conhece, então estamos juntos há 2 séculos. Né? Mas de casamento... Casamento 13. A gente casou em 2011, 13 anos de casado. Pois é, então assim, eles tiveram a oportunidade de ir no meu casamento, eu fui ao casamento deles, então assim, existe uma rede ali de amizade bem bacana, mas existe um medo, né, de você estar num local diferente. Exatamente. E aí um termina sendo o suporte do outro, facilita também. Isso também eu acredito que ajuda muito, né? Entre você ir sozinho, assim, realmente só você e com um casal ou com um amigo. Muita gente vai entre amigos também. A gente conheceu pessoas que foi 2 amigos, um grupo de amigos e tal. E isso ajuda muito, com certeza. Acho que é o fato também de vocês serem efetivos aqui, né, e que de uma certa maneira assim, vou para lá, se der errado, volto para cá. Bom que se diga, pessoal, que eles estão em licença sem vencimento, tá bom? Para que vocês não imaginem outra coisa, certo? Eles estão em licença sem vencimento. A gente tem até 2026 aí para curtir mais. Isso é muito bacana, né? Vivenciar essas novas experiências. Vamos ver, tem outras fotos aqui que vocês mandaram, para a gente comentar um pouco também sobre elas. Essa já, pelo visto, é a barraca maior, né? Essa aí já foi... Foi na Espanha. Essa foto já é mais recente.
Dessa vez, a gente pegou um acampamento, que eles chamam de acampamento luxo. Mas é porque não tinha mais outra opção e a gente queria muito ir para esse festival, só tinha essa opção, que aí já dava direito com a barraquinha montada, você chegava lá, já tava tudo pronto, até o travesseiro tem fronha ali, que Sim. isso para um acampamento é luxo demais. Isso aí é uma suíte presidencial no acampamento. A gente chegou, foi recepcionado com champanhe, um negócio bem bacana. Já tinha tomado aí, eu já tô com meio estranho aí. Mas então, a gente fica assim, essa barraca aí tá bem arrumadinha, viu? Essa aí é top. As outras que a gente tinha não era tão top raiz, assim, não. Isso foi na Espanha. Foi na Espanha, lá no norte. Espanha. Viveram quase uma divisa com Portugal, lá em cima. Vizinho a Santiago de Compostela, né? Que tem aquele caminho de Santiago. Sim. A gente ainda passou uns Sim. 2 dias em Santiago antes de ir para aí. Pois é. Certo. Vamos para a próxima. Olha aí, o pessoal diz que o mundo é grande, né? Mas não é não. Onde é que vocês se encontraram aí? Pois é, então aí foi na nossa primeiríssima viagem, que foi para a Alemanha, né? E aí a gente ficou uns dias na casa dele, de Lely, que recepcionaram a gente por acho que 3 dias, não lembro. E a gente conheceu essa moça que também é amiga deles, que mora lá. E eles fizeram um rolê pela cidade com a gente, foi muito legal, Eles muito foram bacana. nossos guias turísticos. Eles já conheciam Frankfurt com a palma da mão deles e estavam levando a gente para passear. Foi muito bacana. Patoenses pelo mundo, né? Patoenses Se pelo encontrando. mundo. A gente teve a oportunidade de encontrar ele novamente. Ele até comentou aqui no podcast, mas já foi agora em 2023. A gente foi para Copenhague, na Dinamarca. Ele estava lá em turnê, terminando uma turnê que ele é tour manager, como ele falou lá. E ele, por que vocês não vêm para aqui? Que a gente pega a van e vai para Dinamarca. Eu disse, bora, que a gente não conhece a Dinamarca mesmo. Aí viajou de Berlim para Dinamarca lá, e contando as histórias dele lá. Aí ele teve que deixar a van na Suécia, né? Que é a vizinha da Dinamarca lá. E a gente tinha combinado de se encontrar para ir numa churrascaria lá. Ele não come carne, mas a gente chamou ele para ir. E para ele não tem tempo ruim, não. Acho que um dos caras que tem, assim, topa tudo, né? Saurão tá sempre pensamento positivo, é contagiante. E ele só chega à noite. Então a gente tava andando, tava indo em direção a outro local e bateu com ele vinha saindo do ônibus. Oxi. Aí, se tivesse combinado, ela até contou essa história. Foi incrível. Então, esse patoense se encontrando no meio do mundo. Pois é, vamos para a próxima imagem. Eu achei bonita essa imagem. Essa aí foi um dia, eu acho que era dia 30 de dezembro, era. Fazia poucos dias para terminar o ano e a gente estava saindo do trabalho nesse dia e a gente só estava cansado e tal e esse farol aí ficava mais ou menos perto da casa que a gente morava lá em Dublin. Aí a gente saiu do trabalho, já estava cansado, tinha tudo para ir para casa descansar. Mas só que o dia ainda estava claro, né? Porque não às vezes demora a anoitecer. Aí eu disse, Marcelo, vamos aproveitar que tá sol e vamos fazer uma trilhazinha ali. A gente tava com a roupa do trabalho ainda por baixo dos casacos, né? Vamos fazer uma trilhazinha, vamos lá no farol. Aí a gente foi e foi uma coisa assim bem diferente de um dia normal. A gente só podia ter saído do trabalho e ido para casa. Mas nesse dia foi bem legal. Foi bem marcante, assim, porque a gente desviou um pouquinho o caminho e foi fazer uma experiência bem diferente. Andresa quase que ia embora no vento. Porque estava ventando muito. Dublin venta muito, né? Venta e é frio, né? Completamente diferente daquele passo. E, tipo, era uma coisa tão pertinho da nossa casa, assim, relativamente perto, e a gente nunca tinha ido. E aí foi num dia normal de trabalho, saiu do trabalho e foi. Bacana, né? Foi bem legal, um passeio bem diferente. Para a próxima imagem. Aí, tá vendo? Pronto, essa aí foi quando a gente viu neve. De verdade. De verdade. Essa é a mesma praça lá daquela fotografia que a gente mostrou. A preto e branco lá. Sim, isso aqui é na Cracóvia? Na Polônia. Muita gente falava, a gente tinha um colega alguns colegas que são poloneses, né? E eles falavam, vocês têm que conhecer a Polônia, vocês têm que conhecer. A Polônia é enorme também. E a gente escolheu a Cracóvia para ir porque tinha um show que a gente queria ver lá, que era o do Cavaleira Conspiracy, e também queria fazer a visita a Auschwitz. Então a gente juntou tudo numa viagem só e foi. Pesado, né? É bem pesado. Eu não sei se tem foto aí, mas... Um dos locais mais dramáticos, assim, que
a gente Foi. conheceu, né? Eu não sou muito sensitivo. Eu tenho até um irmão Marley, abraço aí pra Marley, ele deve estar assistindo. Que ele é espírita, e ele falou, você vai sentir a energia do local. Eu disse, vamos lá pra ver. Eu não sei se é a próxima imagem, que é eu acho que tem uma das... Pronto. Aí a gente pronto. tava dentro do campo. Do campo 1. Isso, que são 2 campos, né? Mas realmente é bem... E, tipo, é bem silencioso. Assim, não é um canto que você vai... Como outros que a gente vai Pra turistar, pra né? turistar e pra, né, pra aproveitar ali o local. Não, é um canto que você vai realmente... Pra refletir sobre a história, e né? vai com aquela curiosidade realmente de pensar, cara, isso aqui realmente é real, né? Isso aconteceu mesmo, assim. É muito impactante a visita. E é assim porque tem muita coisa que foi produzida no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, tem muitos filmes, muitas músicas, séries, né? Então, assim, desde o tempo que a internet não era o que é hoje, já chegava às nossas mãos muito material sobre o que aconteceu, sobre o Holocausto, né? Então, assim, o mundo virou o conceito de direitos humanos, né? A própria produção cultural sobre o que aconteceu em relação ao Holocausto fez com que a gente tivesse essa visão pesada, né? Você olha a imagem e realmente, assim, é uma imagem pesada, né? É bem silencioso, a gente só escuta, na visitação, a gente só escuta a voz dos guias, né, que vão fazendo com os grupos ali de visitação. Então, a gente só escuta o barulho deles falando, assim, é muito silencioso. Cada prédio desse tem uma história para contar, você entra e tal. É um museu, né? Gigante, né? Aí cada parte desses aí tem, tipo assim... A parte que era a prisão, a parte que tinha os utensílios deles, a parte que tinham as Das roupas. a parte, tem uma sala que é só para crianças, em homenagem às crianças. Bem pesado. pesado. Tem um vídeo também que é, por sinal, o vídeo mais visto da gente no nosso canal, que é de Auschwitz. É só sobre, E a gente só sobre mostra essa isso aí. viagem aí. Nós vamos colocar os links desses vídeos, né? Vocês mandam pra gente. E a gente pode colocar os links desses vídeos lá nos stories do perfil da Fundação Hernando Sátiro. Massa. Só vocês pegarem @Fundos Cultural, que a gente vai colocar esses links, né? Que o Marcelo e a Andresa eles citaram aqui. E entrando na página principal do YouTube, vai aparecer tudo lá também. Pronto. Próxima imagem. Essa daí foi a primeira vez que a gente viu neve. Foi. Inclusive foi uma viagem bem diferente, assim, porque era Natal, era um feriado de Natal, e o hotel que a gente trabalhava, ele fecha por 5 dias. Que é justamente para quem trabalha poder viajar, visitar as famílias, né? Então ele fica fechado por 5 dias. Aí eu disse, Marcelo, o que é que a gente vai fazer 5 dias? A escola não está funcionando. Para tudo, fecha tudo quando é feriado de Natal lá. Aí a gente pesquisou uma viagem, aí viu que o preço para ir para a Escócia estava bom, para Edimburgo. Aí a gente disse, vamos passar o Natal lá. Aí foi um Natal bem diferente, porque aqui no Brasil, né, eu só ficava pensando, deve estar todo mundo reunido lá, a minha família, a família dele, na casa de cada um, mas foi um Natal que foi só nós dois, assim, a primeira vez que foi só nós dois, num canto bem diferente, e para completar a gente ainda conseguiu pegar a neve. Então foi bem marcante essa viagem, assim. Acho que aí foi a primeira vez que eu tinha sentido frio de verdade. A segunda foi na Polônia, né? Foi. Mas Acho que aí isso aí foi- era dia de Natal e tava só nós dois, assim, num canto bem diferente. O terceiro foi em Patos, no mês de setembro. O mês mais frio daqui, o mês mais frio daqui. Próxima imagem. Vamos lá. Os festivais. Isso aí é o maior festival de heavy metal do planeta. É o Wacken. É esse aqui, ó. Esse aí é top dos tops mesmo. Todas as bandas de heavy metal é como se fosse o Santo Graal tocar nesses palcos aí. Isso aí foi em 2022. Isso foi a terceira vez que a gente foi na Alemanha, no interior da Alemanha aí. Isso aí era uma fazenda, né? Aí o cara teve a ideia de fazer esse festival aí no meio do nada. Nessa cidade não deu acontece certo. nada o ano todinho. É. Só acontece esse festival durante 4, 5 dias. A cidade vive e respira esse Movimento o festival. PIB da cidade só durante esse final de semana. Bacana, né? Próxima imagem. Aqui. Isso aí foi quando a gente concluiu o nosso curso de inglês, né? A gente tá com os certificados aí em mãos. Esse nominho aí atrás, English Hour, é o nome da nossa escola. E Isso na Irlanda. na Irlanda, Foi quando a gente concluiu, foi lá pegar os certificados.
E é uma conquista, né? Você sair daqui para ir para lá, Voltar estudar. para a sala de aula depois Depois de 12 tantos já. anos, você tá ali como aluno, né, de novo. É bem diferente. E tem que ter uma frequência sempre de 85%, manter sempre aquela... Não é só você ir e viver a vida adoidado, não. Tem que ter como é que diz? Tem que estudar. Tem que né? estudar. Tem que estudar. É bom, mas não é fácil. Tem que manter A gente ia para aula depois do trabalho, trabalhava pela manhã, já saía da aula do trabalho direto para a aula. Era bem cansativa a rotina, mas no final a gente conseguiu. Pois é, gente, eu conversaria o dia inteiro com vocês aqui, mas eu quero agradecer muito esse papo de hoje. Tenho certeza que para a galera que está nos escutando através da Rádio Tabajara, ou então está nos vendo através da Brisa TV, da TV Sol, das plataformas digitais, YouTube, Facebook. Eu vou deixar o espaço aberto para as considerações finais de vocês. Divulguem tudo que vocês quiserem divulgar, os perfis, né? Tudo bacaninha, do jeito que vocês quiserem. Mas já adianto que foi um prazer esse bate-papo, conversar entre amigos, né? E assim, muito bom receber vocês hoje aqui no programa Funis Cultural. O prazer é todo nosso. Muito obrigada pelo convite. Desculpa aí o nervosismo, mas eu trouxe uma lembrancinha para você. É só um cartãozinho postal. Bacana, ó. As portas de As Dublin. portas de Dublin. Tem uma história interessante sobre essas portas, eu vou contar bem rapidinho para não tomar muito tempo. Dizem que quando o príncipe, o rei de lá, que eu não lembro o nome dele, morreu, há muito tempo atrás, a rainha pediu para pintar todas as portas de preto, em forma de demonstrar o luto, né, pela morte do rei. Mas aí um pessoal decidiu se rebelar, né, e começou a pintar uma porta de vermelho, outra porta de amarelo, em forma de protesto contra aquele luto, que eles não gostavam do reinado. E aí essa é a primeira versão de Dublin ter as portas coloridas. A segunda versão é que, como eles bebem muita cerveja lá, né, eles chegavam muito bêbados em casa e confundiam as portas, porque estava tudo preto, né? Então as mulheres tiveram a ideia de cada uma pintar uma porta de cor diferente para que aquele bêbado não errasse mais a porta, que elas já estavam cansadas de ter que pegar o seu marido na casa diferente. Então tem essas duas versões. Uma é a questão da morte do rei e a outra em questão das mulheres. E eu vou dizer que eu gostei das duas. Eu gostei das duas versões, inclusive. Pronto. Mas é realmente muito bacana. Bem bacana. Muito né? bacana. Pois Gostei olha, das duas versões. Mais uma vez agradecer a você a oportunidade de divulgar também aqui as nossas redes sociais, né? E espero que vocês vão lá no nosso Instagram, no nosso YouTube, acompanhem nosso trabalho, as nossas viagens aí pelo mundo. Tem muito conteúdo lá bacana, Marcelo caprichando sempre na edição. E é isso. É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns pelo programa, né? E pela iniciativa de estar, como eu falei, mostrando um pouco mais da nossa cultura aí pro pessoal. E é isso. Muito obrigado, galera. É isso. Siga Embora a gente andar. aí nas redes sociais. E um abraço aí para todo mundo que assistiu. Valeu. Semana que vem estaremos juntos novamente em mais uma edição do programa Funis Cultural. Valeu. Obrigada. Participe do Orçamento Democrático 2024. Sua opinião é fundamental para definir as obras e ações que serão feitas pelo Governo do Estado em todas as regiões. As plenárias acontecem presencialmente e pela internet para todo o Estado. Você pode participar de onde estiver, de todas as votações. Orçamento Democrático. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Olha quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra
encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Aqui tem paredão. Hortifruti barato de verdade para o seu negócio é na quarta-feirão do Horti do Mix Mateus. Brócolis Ninja, unidade 6,99. Tá muito barato. Abóbora comum, 2,99 o quilo. Banana nanica, o quilo 3,69. Tanja importada, 8,99 o quilo. Maçã Nectar Skill, 850 gramas, 6,99. Não pense duas vezes. Seja no varejo ou no atacado, compre barato no Mix Mateus.